Segunda palestra do dia, professor Guilherme Lima, nosso grande amigo lá de Recife, que já nos recebeu, que já ministrou cursos, inclusive aqui em São Caetano, e vai continuar fazendo isso, se Deus quiser, por muito e muito tempo, que é um dos únicos personagens do Brasil que acompanham cirurgias ortopédicas de joelho e se especializou em joelho. Então, assim, para quem tem interesse no assunto, em saber mais sobre o joelho, o curso do Gui foi um curso que abriu a minha mente e me deixou mais seguro para trabalhar com pessoas que chegavam para mim e falavam: eu tenho uma condromalácia, eu tenho um problema no joelho, o médico falou que eu tenho artrose agora, o que eu faço? E antes eu perguntava para outras pessoas o que eu fazia, e agora com o curso do Gui, que eu já fiz 2 vezes, eu tenho a segurança de já começar a trabalhar, porque eu já tenho, assim como o Gabriel nos deu um norte sobre avaliação física funcional, o Gui me deu um norte, leste, oeste e sul sobre para onde a gente vai com o joelho, principalmente com o mapa da dor que ele faz com maestria e com a didática que ele tem, que faz uma sinergia muito forte com o que a gente faz, que é falar de uma forma muito fácil, além, obviamente, desse sotaque maravilhoso. Né? Então, sem mais delongas, Gui, o microfone é seu, fique à vontade, uma ótima palestra. Aproveite aí, pessoal. Se tiverem dúvidas, é só mandar no chat que a gente está de plantão aqui, se vocês tiverem algum problema, para a gente atender a todos vocês. Gui, boa palestra, arrasa aí. Boa tarde a todos. Hey, muito obrigado por essa apresentação, por essa introdução maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por estarem aqui me assistindo, me ouvindo, tá? A gente está fazendo aqui no modelo onde eu vou tentar realizar duas câmeras, sabe? Então, pessoal que, se puder, vou dar uma dicasinha. Vai aparecer Gui Joelhos, você vai colocar aqui, ó. Gui Joelhos, você clica na minha telinha que você vai me ver também, sabe? Tem a opção de você deixar a tela que aparece os slides e tem a opção de colocar a minha telinha lá em cima. Você vai me ver falando, vai me ver movimentando durante o processo. Então, esse ajustezinho fino a gente consegue fazer de uma forma muito simples. Em outros momentos eu vou parar a apresentação só para poder estar aqui mostrando tudo para vocês, todos os detalhes que a gente vai ter prática, mesmo sendo remoto, sim, teremos prática. Mas sem mais delongas, condromalácia e dor nos joelhos. Tá, senhores? Eu acredito que não existe uma articulação que traga maior fascínio e que traga uma maior quantidade de dúvidas que a articulação do joelho. Definitivamente, todo mundo que está aqui, se trabalhar de alguma forma com personal trainer, com grupo de corrida, com atletas, pessoas que têm lesões na articulação do joelho. Se não lesões, são pessoas que apresentam algum tipo de disfunção, algum tipo de dor na articulação do joelho. Pois bem, hoje nós vamos bater um papo sobre uma dessas disfunções e talvez a que gere maior temor dentro do público leigo, que é a condromalácia, tá? Quem aqui nunca chegou no seu espaço, na sua academia, na sua intervenção e recebeu um laudo no qual dizia: olha, tu tem condromalácia, isso aqui é o fim do mundo. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque eu já passei por isso. Eu já estive nessa posição. É uma posição na qual me fez refém durante muito tempo. Eu sou formado desde 2009 em educação física e eu lembro que durante o meu período de estágio e também durante o início da minha vida como profissional de educação física, eu era refém de laudos de intervenções médicas retrógradas, no qual colocavam patologias como a condromalácia como o fim da vida do indivíduo. O indivíduo não poderia mais agachar. Se o indivíduo não agacha, ele infelizmente não vai mais ao banheiro utilizar a privada dele. Veja que tragédia na vida desse indivíduo, que não pode nem mais se dar ao prazer de fazer um número 2 em paz, porque ele teria que agachar. Insatisfeito com isso, comecei a pesquisar muito sobre o joelho e, ao mesmo tempo, eu recebi pela primeira vez uma pessoa que veio de um pós-operatório de ligamento cruzado anterior. O nome desse cara, ele permite dizer sem problema nenhum, chama-se Rafael Leopoldino. Rafael chegou para mim 6 meses após a cirurgia, ainda com muito déficit de força, ainda com muito déficit de hipertrofia da musculatura da perna operada, ainda com problemas na extensão completa da articulação do joelho, e nós passamos por todo o processo.
E desde 2010, segundo semestre de 2010, que eu vivo, respiro e trabalho com joelhos. Hoje, minha cartela de clientes, ela é 85% pessoas que estão passando por um processo de recondicionamento, utilizando o termo de um treinador chamado Bill Knowles, que seria a união da reputação com o treinamento, e também por pessoas que estão no processo preventivo também, são atletas que já tiveram histórico de dor no joelho, que tiveram histórico de lesões no joelho, e fazem um processo preventivo. Além disso, trabalho com a clínica de joelhos, que é o meu curso, que é a clínica de exercícios do joelho, da reabilitação à performance para o personal trainer. E a gente está agora rodando cada vez mais. Próximo ano vamos estar com bastante cidades por aí, falando, propagando a palavra, e trazendo para a educação física o empoderamento que ela merece e ela necessita. E a clínica de joelhos é minha menina dos olhos. Tenho muito prazer e ratifico aqui palavras de Renan, sempre vai estar lá na DX até o dia que eles me expulsarem, que espero eu que seja apenas em 2078, quando eu não tiver mais forças para dar a clínica. Eles vão dizer: Guilherme, você está velho demais, já está com 94 anos e não dá mais para fazer a clínica de joelhos. Aí eu vou querer sair de lá, porque a estrada foi longa, as turmas cada vez mais são mais encorpadas, são maiores. Hoje temos pessoas das 5 partes do país. Então, as 5 regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, tem gente com esta camisa, com a camisa da Clínica de Joelhos, cuidando de joelhos. E, acima de tudo, quando a gente cuida de joelhos, nós cuidamos de pessoas. Mas, feitas as apresentações, vamos à parte que realmente nos interessa e nos apetece, que é o joelho. Galera, eu não posso falar de condromalácia se vocês não entendem o que é o joelho, tá? Eu vou partir do pressuposto aqui que está todo mundo com um conhecimento muito rasteiro sobre o joelho. Quem tiver um ótimo conhecimento, perfeito. Vai ser um momento no qual vai estar entendendo um pouquinho mais sobre a articulação, vai relembrar um outro conceito, um outro tópico no qual vivenciou durante a graduação. Mas para quem tem um pouquinho de dúvida no joelho e fica pensando: caramba, será que eu vou conseguir entender efetivamente essa palestra porque eu não entendo muito bem sobre a articulação do joelho? Calma, respira, se concentra no meu sotaque e deixa fluir, porque a gente vai entender essa articulação. Primeiramente, senhoras e senhores, a articulação do joelho ela é composta por 4 estruturas ósseas. A primeira, o fêmur, certo? Que é o nosso maior osso do corpo humano. Para os que não estão tão familiarizados ou estão esquecidos de anatomia, é esse osso gigante que nós temos na nossa coxa, tá? Tíbia, para os que também estão um pouco esquecidos, é o osso conhecido popularmente como o osso da canela. Temos a patela, que é esta bolacha redonda na frente do nosso joelho, certo? Isso é um osso, não é uma bolacha. E nós temos uma menção honrosa para a fíbula, certo? Por que menção honrosa, Guilherme? Porque a fíbula, ela se articula apenas com a tíbia, não formando uma articulação de movimento. Porque o joelho é um complexo articular. E esse complexo é composto por 2 articulações. A primeira articulação é a articulação patelofemoral, que é justamente a articulação entre a patela e o fêmur, certo? E a articulação fêmuro-tibial, que é entre o fêmur e a tíbia. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui, ó, abrir minha câmera. Vocês vão estar olhando aqui, eu centralizei. Eu tenho para vocês. Então, tem 2 câmeras. A gente está até em praticamente 3D fazendo isso aqui. O osso do fêmur, o osso da tíbia, a fíbula, nossa menção honrosa. E aqui, ó, nós temos um tendão do músculo quadríceps, também chamado de tendão quadricital, o tendão patelar e aqui na frente a patela. Virei, ó, o patela para todos vocês. Então, são essas estruturas ósseas. A patela, que se articula com o fêmur, forma a articulação patelofemoral, e a tíbia, que se articula com o fêmur, fazendo os movimentos de rolamento e deslizamento, é a articulação fêmuro-tibial. Ficou claro? Se não ficou claro, fala para mim. Se ficou claro, bota aquele joinha
aí no chat, porque eu não estou vendo vocês e eu fico angustiado por não ver o rosto de vocês. A única coisa que eu estou vendo, se alguém estiver acompanhando com a outra câmera, é Cristal, que está aqui embaixo, angustiada para poder ir embora e sair do quarto, que ela já não aguenta mais ouvir falar sobre joelhos. Mas voltando, depois desse adendo canino, a articulação do joelho, esse complexo articular maravilhoso aqui, ele é envolto por uma cápsula que envolve aqui, ó. Envolvi, tô aqui, ó, envolto por essa cápsula. Quando dentro dessa cápsula existe um líquido chamado de líquido sinovial, certo? Então Isso. você já deve lembrar Só alguma isso. coisa aí. Você trocou a tela só de compartilhamento e está aparecendo Simpla para gente. É a tela de uma moça chamada Fernanda. Vê se consegue voltar. Pronto. Pronto. E Gui, aproveitando, quando você for mostrar o joelho, mostra na frente da sua camiseta, porque o branco do fundo deixa o osso transparente. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, pessoal, já que ficou um pouco transparente, eu vou colocar aqui de novo, ó. Ou já eu esse fundo. Mais uma vez, fêmur, certo? E tíbia, aqui embaixo. Fíbula, aqui ao lado. E, ó, patela. Patela está aqui entre o tendão quadricipital e o tendão patelar. Eu vou virar aqui, ó. Nós temos a patela. Tranquilo? Entre abaixo da patela e revestindo aqui o joelho, nós temos uma cápsula articular, que é um envoltório cartilaginoso. Dentro desse envoltório cartilaginoso, nós temos várias estruturas, tais quais como meniscos, ligamentos cruzados. Porém, eu vou me atentar a um detalhe. Dentro dessa estrutura existe um líquido chamado de líquido sinovial. O líquido sinovial ele tem várias funções, mas vamos até primeiro a função primária dele, que é de gerar lubrificação para essa articulação. O joelho é a única articulação no qual tem tanto líquido assim. É a articulação que tem a maior quantidade de líquido, são 5 ml. É muito líquido sinovial. Só para vocês terem noção, a articulação do ombro ela vai ter, em média, de 1 a 2 ml de líquido sinovial. Então é muita coisa, é muito. É uma articulação que fica muito, mas muito lubrificada como tal, porque ela é uma articulação muito complexa, tá? Vocês acabaram de ver que ela é composta por duas articulações do complexo do joelho. Então, a patelo-femoral, que é a patela com o fêmur, é uma articulação e a fêmuro-tibial é outra articulação dentro desse complexo. Então, precisa-se de muito líquido nessa região, até porque tem muitas estruturas circundantes nesse entorno, tá? E vale lembrar, essas estruturas, essa quantidade grande de estruturas que existem, meniscos, ligamentos colaterais de lateral, ligamento colateral medial, retináculos patelares, plicas, sinóvias, tudo isso que não vale a pena eu entrar em detalhes agora, que isso aí a gente fala muito no curso, que tem muitas horas para tal. Aqui a gente cria o raciocínio clínico pensando muito mais realmente na condromalácia, mas inteiro que existem inúmeras estruturas da região, elas existem para poder dar convergência a essas estruturas ósseas. Porque o joelho, se fosse somente pelo encaixe de fêmur na tíbia e patela no fêmur, seria uma articulação extremamente instável. Tá? Os côndilos femorais, eu vou virar aqui, ó, virei. Vocês estão vendo por trás, como se você estivesse olhando uma pessoa por trás. Os côndilos femorais, essas estruturas, elas são, primeiramente, diferentes uma da outra. O côndilo femoral medial é mais robusto, tá? O côndilo femoral lateral um pouco mais espalhado, um pouquinho mais largo. A região onde ele se apoia, que é o platô tibial, que é o topo da tíbia, ela também é um pouquinho diferente. Na região mais medial, é como se fosse uma terra mais plana. Na região lateral, é como se fosse uma região mais circular. Então, imagine o seguinte: um é bem robusto, que é o côndilo femoral medial, vai estar numa parte bem plana, já vai gerar uma estabilidade. O outro
que é menos robusto, mas é um pouquinho mais largo, ele está numa parte inclinada, é como se eu estivesse colocando duas colheres, uma de costas para a outra, apoiada. Se você pegar agora na sua casa duas colheres e colocar uma colher de costas, certo? E tentar apoiar a outra, você vai ver que a área de contato é muito pequena. É por isso que existem essas estruturas maravilhosas chamadas de meniscos. Vocês estão vendo aqui em azul, os meniscos, para gerarem mais convergência. Porém, todos os outros ligamentos eles vão ter essa responsabilidade de gerar convergência, congruência articular como um todo. Então, a articulação do joelho, esse complexo maravilhoso, ele precisa realmente dessas estruturas para poder ter a qualidade de se movimentar da forma que a gente impõe no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, imponho e voltei, graças a Deus, nessa semana, utilizando o meu jogo do tênis. Tênis existe em vários deslocamentos. O tênis é um esporte muito planar. O tênis é um esporte onde acelera, desacelera, o salto, o freio, deslize e tudo mais. E eu preciso que essa articulação e essas estruturas estejam funcionando de forma extremamente congruente para poder conseguir ter a melhor performance possível. Olha agora na tela dos slides que eu vou fazer vocês terem mais uma vez a visão sobre essas estruturas. Então vocês vão ver aqui, ó, em cima, estou até passando a setinha, o osso fêmur. Vocês estão vendo aqui a patela, estou passando a seta na frente. Vocês vão ver aqui embaixo a tíbia, e temos aqui o platô tibial, certo? Que é o, entre aspas, teto da tíbia. E vocês estão vendo aqui os côndilos, ó. Um de uma forma, ó, o medial, como ele é grandão, ele é robusto, ele é grosseiro. Já o lateral um pouquinho mais espalhado. Olha aqui a ideia das duas colheres. As duas conchas, uma apoiada na outra, ó. Aqui, ó, circular de um lado, circular do outro. Pouquíssima área de convergência. Aqui bem reto e aqui bem circular. Então, uma área de convergência não muito boa. Então, por isso a gente precisa de menisco, a gente precisa de várias estruturas para a gente poder convergir isso aqui. Já do seu lado direito, você está vendo aqui a setinha do lado direito agora, você vai ver uma visão de raio-x, certo? Da perna, você olhando de um ponto de vista medial, né? Você está olhando para a perna e você vai ver aqui, ó, fêmur mais uma vez, os côndilos. Olha a patela aqui, ó, que se articula com o fêmur, fazendo a articulação patelo-femoral, e o fêmur se articulando com a tíbia, fazendo a articulação fêmuro-tibial. Ficou claro? Vamos dar sequência e vamos ver em um zoom. Porque nesse zoom é importante a gente observar uma coisa. Aqui nessa estrutura, estamos aqui, ó, vendo nessa estrutura a seguinte coisa. Nós estamos vendo os côndilos femorais, certo? Porém, a gente está vendo aqui, ó, essa região, certo? Que é o tubérculo intercondylar, onde os ligamentos cruzados se entrelaçam. O ligamento cruzado anterior vai estar aqui, o posterior vai estar tal qual o nome aqui. A gente vai ter a fossa intercondylar. E aqui a gente está vendo a patela, bem grande, bem articulada com o fêmur. Então, ela está sempre ali, ó, tentando estar atrelada ao fêmur. E ela está atrelada ao fêmur em que estrutura? Numa estrutura chamada de tróclea. Olha essa imagem. A gente vai ver muito bem a tróclea aí. Guilherme, não estou entendendo essa imagem. Quem estiver sentado com seu joelho fletido, olha para baixo e é como se você estivesse vendo exatamente essa imagem. Você vai estar vendo o final do seu fêmur aqui e a patela. Tá vendo o fêmur? Aqui, ó. Isso aqui são os côndilos. São côndilos, viu, senhoras e senhores? Não é um pão de açúcar, não, do Rio de Janeiro. São côndilos femorais. E aqui a patela, não é aquela nave alienígena de Independence Day, chegando para explodir tudo. É uma patela e é um fêmur. E essa região aqui, esse sulco que parece um pão de açúcar, a gente dá o nome de tróclea, ou sulco troclear, certo? Nós vamos utilizar a terminologia pulsobota, tróclea, certo? A tróclea, tem uma responsabilidade gigantesca. Ela tem uma responsabilidade de gerar convergência para essa estrutura aqui, a patela. A patela ela vai caminhar nesse sulco desta forma, tá? Então, por isso, a tróclea, ela é o trilho da patela. E a gente precisa saber alguns detalhes muito importantes sobre a tróclea. Primeira coisa, o ângulo da tróclea ideal é entre 135 e 145 graus.
Então a trocla tem que ter este ângulo para poder a patela se encaixar aqui, ó. Voltei no outro slide, eu vou ver que existe um ângulo aqui. Esse ângulo tem que ter entre 135 e 145 graus para poder ter a melhor forma de da patela se articular. Outro detalhe: ângulos superiores a 145 graus tornam a tróclea rasa. Se eu aumento o ângulo, eu fatalmente começo a ter uma menor área para a patela, uma maior área, na realidade, para a patela caminhar, e isso dá muita liberdade. Aí eu vou fazer até o seguinte: eu vou abrir novamente a minha câmera aqui, vocês vão estar me vendo de frente de novo, e o que é que acontece? Imagina que essa minha mão aqui, ó, pronto, esse ponto fica ideal. Minha mão está uma conchazinha. Essa minha mão, ela é nada mais, nada menos que a tróclea. E essa minha outra mão é a patela. Eu chego e vou convergir, ó. Patela, ela se encaixa na tróclea, tá? Tá encaixada aqui. A tróclea, ela tem esse ângulo para poder convergir em 135, 145 graus. Se esse ângulo for muito aberto, ó, tô aumentando o ângulo. Tô com um ângulo aqui de uns 165 graus. A patela, ela começa a ter mais liberdade. Porque quando tá 135, 145, ó, ela é abraçada. Na hora que eu vou aumentando o ângulo, ó, 160, 175, 180 graus, é muita liberdade. Se eu tenho muita liberdade, eu começo a ter muita disfunção biomecânica. Então, se eu tenho disfunção biomecânica, eu vou começar a ter problemas na hora que os vetores de força vão agir. Não somente na articulação patelofemoral, mas como toda a articulação do joelho. Isso vai gerar fatalmente a problemas desde dores, por causa de problemas de sobrecarga de pressão, como a das gerações maiores, tá? E a gente pode ter problemas ainda maiores, como, por exemplo, luxações patelares. Peguei de novo aqui o joelho, ó. Tô com o joelho aqui de novo. Vamos lá, vou deixar no ângulo das duas câmeras. Estou aqui com o joelho. Se eu tenho muita liberdade, minha patela ela consegue deslizar para qualquer lugar. E eu não quero ela muito solta, eu não quero essa patela muito fluida. Quero justamente uma região na qual a patela consiga se manter inserida, encaixada, para poder auxiliar nas forças compressivas. E aí eu vou fazer até uma provocação para vocês, senhoras e senhores. Eu sei que a gente muitas vezes esquece o nosso curso é de educação física. E a palavra física não está aí à toa, ela não está ao léu. A gente tem que entender de física para poder sermos bons profissionais de educação física. Esse físico não está só relacionado ao físico, ao corpo do indivíduo, mas sim das interações físicas que nós temos com o ambiente. Nossa vida toda está pautada na física, certo? Nas interações, em tudo que acontece. Lei de ação e reação é uma delas, lei de conservação de massa, enfim, existem várias leis dentro da física. E a gente tem que entender bastante de física. E na hora que eu tenho uma patela, certo? A tróclea, no ângulo entre 135 e 145 graus, e eu venho a patela se encaixa, eu tenho uma área de contato plena, certo? A área de contato vai estar lá, ó, pleninha, vai estar encaixadinho, vai estar tudo bonitinho. Então a patela, toda vez que o joelho da gente fizer um movimento de extensão e flexão, na hora que a gente tá lá, ó, imagina que eu tô aqui em pé, né? Aí eu vou fazer um agachamento. Começa a fletir meu joelho, tá? Tô aqui, ó, fletindo meu joelho, fletindo meu joelho. Na hora que eu estou fazendo isso, a patela vai se deslocando na tróclea. Quando essa tróclea tem esse ângulo ideal, é 135, 145 graus, eu consigo ter forças compressivas por causa da área ideais. Aí vamos remeter à física, lá do professor da gente, do segundo ano do ensino médio, quando ele dizia o seguinte enunciado: pressão é igual força sobre a área. E a gente ignorava isso daí. Ali o nosso professor, de início, um professor de física, estava mostrando que quanto maior a área, menor vai ser o coeficiente da força e menor vai ser a pressão. Então, na hora que a patela ela tem muita liberdade, a tróclea é rasa e a patela fica muito livre, a gente tem pouca área de contato, o que faz com que o coeficiente da força aumente e, consequentemente, a pressão. E é um dos fatores pelo qual aquele teu aluno pode estar tendo dor no joelho, simplesmente por um problema físico, tá?
por causa de uma troca que pode estar rasa. Guilherme, como eu posso identificar isso? Se o indivíduo tiver uma troca muito rasa, você vai ver uma liberdade muito grande de movimentação na patela. Você vai mexer na patela do cara e ela se movimenta com uma facilidade enorme. Porém, o exame ideal para a gente observar isso é um simples raio-x. Então, se você estiver curioso para tal e seu aluno comprar curiosidade, diga para ele ir agora no hospital de ortopedia de emergência dizer que levou uma torção de joelho, o joelho está doendo absurdamente, e aí lá na urgência eles vão fazer um raio-x. Raramente fazer uma ressonância. Diga pro cara inventar essa historinha, você vai ter lá a radiografia dessa tróclea lá bonitinha para você. Eu sei, não é muito bonita essa coisa de ser feita, a gente inventar uma historinha para tal, mas aí você vai ter um exame em mãos. Mas se tiver um bom ortopedista, um cara que seja consciente, ele vai pedir um exame, tá? Se ele perceber que existe uma facilidade dessa patela se movimentar, ele vai ficar, opa, esse indivíduo pode ter uma tróclea rasa. Ele vai pedir uma ressonância magnética, na ressonância a gente consegue ver, tá? E alguns outros vão pedir um raio-x que a gente consegue ver, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, primeiro ponto, quando eu penso em saúde da articulação do joelho, tem uma tróclea, tem uma estrutura na qual existe uma congruência articular, onde a patela se encaixe, é vital. Se meu ângulo é um ângulo muito aberto, a minha patela vai ter liberdade demais. Essa liberdade vai gerar uma diminuição da área. Se a área está diminuída, fatalmente o coeficiente de força vai ser maior e o coeficiente da pressão vai ser maior. Ficou claro? Tá tranquilo para vocês? Por favor, utilizem o chat, bota um joinha, bota tá, não tá, porque só assim eu vou entender que vocês estão captando tudo ou não. Tranquilo? Siga no baile e se tiver difícil, eu volto um pouquinho nesse baile. Mas seguindo, vamos lá. Voltando aos slides. Aqui. Observe agora aqui. Tudo que eu falei vai estar nesse vídeo de uma forma muito didática. A gente vai ver os joelhos flexionando. E eu quero que vocês primeiro observem esta parte aqui, ó, a articulação patelo-femoral, entre a patela e o fêmur se articulando. Eu deslizo e eu volto. Ó, que coisa linda. A patela tá aí, ó, deslizando junto com o fêmur através da troca. Isso, senhoras e senhores, é pura poesia. Esse vídeo é um patrocínio do professor Renan, que mandou para mim pelo WhatsApp um dia e me ensinou que o TikTok é maravilhoso para algumas pesquisas. Professor Renan, mais uma vez, muito obrigado. Voltando à imagem, vou colocar mais uma vez. Observa agora esta região aqui, ó, fêmur e tíbia, articulação fêmur-tibial. Vê como o fêmur está parado. Quem vai se movimentar aqui é a tíbia. Ela vai rolar e deslizar no mesmo sentido. Ela vai e volta. Ou seja, nós temos as estruturas se movimentando e a patela aqui encaixadinha na tróclea, enquanto um movimento com flexão ocorre. Seguindo, vê essa imagem aqui, ela é literalmente poesia. Isso aqui é tá dissecado, certo? A gente tem uma dissecação do joelho. Vou ajudar vocês a entenderem bem essa imagem. Acompanha a setinha aqui. Primeiro, ó, patela, tá? Aqui nós temos o fêmur, ó, o côndilo femoral, aqui. Aqui em cima nós temos o tendão quadricipital. Aí eu vou descer, ó, vou descer com a setinha pela parte preta. Nós temos o tendão patelar, tá certo? Só título de curiosidade. Guilherme, o que é isso aqui? Essa gordura aqui, isso é uma gordura muito importante. É um conceito de pouco chamado de gordura de Hoffa. Mas isso aí é debate para umas 6 horas sobre a relevância da gordura de Hoffa. Observa a patela, observa o fêmur e veja que poesia. Extensão do joelho, a patela onde vai lá em cima. Flexão do joelho, a patela como vai descendo. À medida que a flexão do joelho aumenta, ó, a patela ela começa a descer mais e sempre convergindo com a tróclea. Ó, extensão bem grande, flexão já fica maior, ó. Aí a gente ainda vai ter mais uma extensão
e depois uma baita de uma flexão. Ó, 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 vê que flexão grande. Mais uma vez, a gente vai, ó, extensão, a gente faz uma flexão mais sensível, que de aproximadamente 30 graus, flexão do joelho. Aí depois a gente vai aumentando esse grau de flexão, vamos descendo cada vez mais, e ela sempre articulada com a região da tróclea, que é uma estrutura tão importante, que é o trilho da nossa patela. E, à medida que vai acontecendo o gesto, ela sempre está deslizando. Poesia, né, senhoras e senhores? O joelho realmente é algo maravilhoso. Mas, Guilherme, eu vim aqui para ouvir falar sobre condromalácia. O que é? Que bicho é esse? Por que eu tenho tanto temor? Por que me traz tanto problema na minha prática diária como profissional do movimento? Galera, a, a condromalácia, eu queria, antes de explicar o que ela é, eu queria tomar 1 minuto e meio de vocês para a gente falar o seguinte: a condromalácia, eu acho que ela dá umas patologias mais mal entendidas da história. Porque ela pode ser perigosa? Pode. Mas ela é plenamente tratável e ela é esperada para basicamente todos. Se você envelhece, se você está vivo, me ouvindo, você provavelmente já deve ter seus 20 e tantos anos. Pode ser que tenha alguém que esteja aí no início da graduação? Pode. 18, 19 anos de idade, ok. Mas a grande maioria deve ter passado seus 20 e tantos anos. Seu corpo, ele começa a envelhecer. Algumas estruturas um pouco antes. E uma delas é a superfície articular, onde acontece a condromalácia. Mas calma, vamos entender que superfície é essa. Condromalácia, senhores. Antes de falar sobre condromalácia, o termo em si, vamos entender o que é essa região. A condromalácia, ela acontece na cartilagem. Olha aqui, ó, a minha telinha que aparece o tempo todo. Tô de novo com a peça, eu vou girar, ó. Virei, mostrei a parte que se articula, ó, que é a parte de trás da patela. A condromalácia acontece aqui, ó, nessa região posterior, no que nós chamamos de superfície condral, que é o que se articula com o fêmur, certo? É nessa cartilagem aqui que ocorre a condromalácia. Mas o que é uma cartilagem, Guilherme? Cartilagem, senhoras e senhores, é um tecido composto basicamente de colágeno tipo 2, proteoglicanos e água, certo? E ela tem um potencial de cicatrização ínfimo, minúsculo, quase nulo, tá? Muito, muito, muito pequeno. Por quê? Ela é avascular e aneural. O que é avascular e aneural? Não chega, não tem vaso sanguíneo que chegue aqui, nessa região. E não tem terminação nervosa nessa região, certo? Então, ela tem uma grande dificuldade da gente regenerar isso daí. Mas existe uma possibilidade de mitigar as lesões aí. Mas se atenta a isso. Ela é avascular, ou seja, não tem vascularização, não chega a porta sanguínea aqui, e ela é aneural. Mas, Guilherme, se ela é aneural, por que cargas d'água a pessoa sente dor no joelho, vai no médico, o médico passa a ressonância diz que esse cara está com condromalácia, e esse indivíduo fica, meu Deus do céu, a minha dor é por causa da condromalácia. É aí que a gente vai começar a deixar essa palestra interessante. Primeiro, para derrubar mitos, a gente tem que entender nomes, tá? O nome condromalácia, o que é que significa? Tem origem grega, certo? E o termo vem do grego, onde a primeira parte do nome condro significa cartilagem. E a segunda parte, malácia, significa amolecimento. Então, esta patologia nada mais é que o amolecimento da cartilagem, da superfície condral, condromalácia. Ponto. Segunda coisa, certo? A condromalácia, ela, como eu disse para vocês, ela é esperada. É um processo de envelhecimento natural. Se você tem ruga,
Parabéns, você está envelhecendo. Sua vida está seguindo, certo? Se sua pele não tem mais a mesma tonicidade de outrora, parabéns, você está envelhecendo, certo? Então, eu sei que para alguns que são mais jovens, estão seus 22, 23, 25 anos, é um pouquinho difícil de se imaginar já com rugas na testa. Mas você vai chegar lá, professor Guilherme, professor Renan e professor Gabriel não estarão sozinhos nessa arte de ganhar rugas, porque você vai chegar lá. E a sua região condral, a sua superfície articular, ela também vai envelhecer. É um envelhecimento natural. E esse envelhecimento vai gerar um amolecimento, porque essa superfície, essa cartilagem, ela vai começar a perder a sua tonicidade ideal, a sua estrutura ideal. E esse amolecimento é natural. Ou seja, a condromalácia, ela vai afetar a todos. Se você chegar hoje dentro da sua academia, dentro do seu clube de corrida e pegar indivíduos que são acima dos 30 anos de idade e fazer uma ressonância magnética em todos, você muito provavelmente vai encontrar condromalácia patelar em diferentes graus em todos. E nem por isso a pessoa tem dor no joelho. Lembra que a neural, essa estrutura, não é porque ela está envelhecendo que ela vai doer. Existem outras causas no meio do caminho. Mas vamos entender primeiro os graus. Primeira coisa, variação dos graus. Esses graus eles variam de 1 a 4, certo? O grau 1 é quando começa um pequeno amolecimento aqui. Começou a amolecer aos poucos essa região. O cara começa, na ressonância, vê-se uns pequenos sinaizinhos brancos, que é aquele termozinho maldito que aparece na ressonância, que a gente não entende. Hipersinal e hipossinal. Vai ter lá pequeno hipersinal de edema difuso na cartilagem articular da patela. Isso é uma condromalácia de grau 1. O grau 2, a coisa já começa a ficar mais interessante. A espessura, porque é bastante espessa essa superfície, a espessura que é acometida começa a ser maior. A ressonância mostra que existe um abalamento, existe um amolecimento, existe uma deformidade maior, que pode chegar até 50% da espessura da cartilagem, tá? Então, o que era tudo muito bonitinho, eu estava com um pequeno amolecimentozinho, a pessoa já começa a perceber que esse amolecimento ele já andou um pouquinho mais. O médico que está fazendo a imagem, ele consegue perceber, opa, isso daqui, vamos dar um número hipotético, número 2, tá? Ele percebe, opa, esse amolecimento já está em 0,4. Então, nós temos aí já aproximadamente 20% do amolecimento daquela estrutura. Então, é classificado como grau 2. Já o grau 3, a gente passa de 50% da estrutura, mais da metade dela já está abalada, já está amolecida, e a gente começa a ver alguns problemas que podem gerar deficiências biomecânicas. Pode aparecer pequenas rachaduras. Imagine você o seguinte, como se fosse o chão da seca do sertão. Eu vou até pegar aqui, vou pegar um hidrocor, tá? E eu vou, ó, marcar aqui, ó. É como se tivesse pequenas ranhuras nessa região, tá? Então, essas ranhurazinhas, deixa eu ficar aqui na frente para fazer o contraste. Pá. Agora, essas pequenas ranhurazinhas, elas vão gerando uma problemática biomecânica. Guilherme, por que vai gerando uma problemática biomecânica? Porque essas rachaduras elas começam a influenciar no deslizamento natural da patela com a tróclea. Lembra da tróclea? Pronto, a tróclea começa a entrar mais uma vez aqui, porque o deslizamento começa a não ficar tão natural. Vocês viram no segundo vídeo, na dissecação, como realmente ela desliza, ela literalmente amassa a região da tróclea, ela desliza lá mesmo, tem contato de verdade lá mesmo. Já no grau 4, senhoras e senhores, então a gente tá já com muita, mas muita danificação dessa cartilagem. Então a gente começa não somente a ter rachaduras, como a gente começa a ter exposição, vou fazer aqui em preto, na verdade isso é azul, do osso subcondral, da estrutura óssea em si. Essa bola preta é como se tivesse um buraco aqui na região.
Então, esse buraco, na hora que eu vou deslizar, eu estou fazendo os movimentos de flexão e extensão, seja correndo, subindo, descendo de escada, sentando no sofá, sentando no vaso sanitário, seja onde for, isso daí começa a gerar uma alteração biomecânica. Imagine o seguinte: você tem o seu carro, você cuida maravilhosamente bem do seu carro, calibra o pneu do jeito que o fabricante pede, você cuida dele maravilhosamente bem. Você tem a sua moto, cuida dela perfeitamente bem. Você cuida da sua bike. Toda semana você está lá no posto, calibrando o pneu, deixando os amortecedores do carro da mountain bike perfeito. Todo lugar que você anda, que é pista, tá maravilhoso. Porém, quando você entra numa pista esburacada, você começa a tremer todo. Seja no carro, seja na bike, seja na moto. Porque se o caminho é irregular, então a gente começa a ter problemas. E pode acontecer alguns problemas com o carro nessas situações. Como a gente pode estourar um eixo, uma suspensão, a moto pode dar um problema. Eu não tenho moto, então não me pergunte, tem um termo específico de moto, mas eu vou dizer suspensão da moto. Ela pode dar algum problema. A bicicleta, essa daí eu tive durante muitos anos da minha vida. Ela vai ter alguns probleminhas no garfo, ela pode ter alguns probleminhas de repente, a depender da qualidade da bike, no quadro. Então, esse caminho irregular, ele começa a gerar alterações biomecânicas. E é aí que mora o perigo da situação. É quando a condromalácia ela começa a ficar, ela chama muita atenção da gente a partir do grau 3 e 4, porque pode gerar alterações biomecânicas, senhoras e senhores. E a depender do grau 4, vamos pegar aqui, ó, novamente, vocês estão vendo a bolota, a gente vai encontrar algumas pessoas, infelizmente, com isso daqui, ó, com praticamente metade da patela, ó, metade da patela com o osso subcondral, que é o osso literalmente exposto. Então isso é um baita de um buraco gigante, aquele buraco que no trânsito faz todos os carros praticamente pararem, cai no buraco, sai, e ainda assim o cara diz, eita, acabei com o meu pneu. Isso vai gerar problema. Agora, quando a gente pega uma rua esburacada, a gente reclama durante os 2 minutos no qual a gente está na rua esburacada. Agora, imagina você passar 24 horas andando com seu joelho com alterações biomecânicas. É como se eu passasse 24 horas andando por uma rua esburacada. Aí a coisa fica bem, mas bem mais complicada. Então, realmente, a partir daí, a gente precisa de ter ter um ajuste, ter uma melhora nessa estrutura. E quem é que vai ajudar a melhorar isso? Você mesmo que está sentado me ouvindo agora. Você, profissional de movimento. Porque o exercício é a chave para a mitigação desse quadro. Quando a gente tem uma condromalácia, certo? A gente não, não vou dizer que é impossível, certo? Existem relatos literários, existem, de uma remissão de grau de condromatia, né, da condromalácia. Existe, pessoas que têm um grau 3 conseguiram reduzir para grau 2, pessoas que tiveram grau 2 conseguiram ter grau 3, pode acontecer. Porém, senhoras e senhores, o grande X é o seguinte: vocês entram com o maior dos remédios que se existe, que é o exercício físico. O exercício físico, ele é maravilhoso. O exercício físico é fenomenal para N coisas. Você sabe sobre diabetes, você sabe sobre câncer, você sabe sobre imunossuprimidos, você sabe sobre Covid, viu quanta relevância para o Covid. Enfim, N situações, a gente tem a melhoria através do exercício físico. E o nosso joelho não ficaria atrás. O exercício físico ele é vital para o joelho, desde o exercício aeróbico, desde o treinamento contra-resistido, o nosso clássico treinamento de força. Exercício, senhores, é chave, é vital, é condição sine qua non, ou seja, é indispensável para a saúde articular. A partir do momento que o indivíduo ele tem uma condromalácia, que a gente pode utilizar o termo também condropatia, certo? Condropatia, doença na região condral, na superfície condral, certo? É um outro termo que pode ser muito bem utilizado para essa patologia. Então, quando o indivíduo tem uma condropatia, né, a condromalácia, ele precisa da sua intervenção, ele precisa da sua ajuda, de você, profissional do movimento, para que consiga mitigar isso daí e consiga
definitivamente tem uma qualidade de vida maior. Vamos entender como você modifica todo esse quadro? Porque você que é o chefe da coisa. Porque exercício é o melhor remédio. Guilherme, você disse para mim que não existe vascularização na região. Se algo não vasculariza, a tendência é só piorar. Como é que o exercício físico vai melhorar isso daí? Qual é a estratégia? Que mágica é essa? Não é mágica, é fisiologia, tá? A nutrição dessa cartilagem articular, dessa região da patela, dessa superfície articular da patela, ela se dá através da difusão dos líquidos sinoviais. E essa difusão, ela acontece estimulada pelo movimento articular. Então, se movimentar não é bom, não. É vital, é importantíssimo. A gente precisa de movimento articular. Claro que vai existir o princípio clássico do treinamento da individualidade biológica. Sempre os princípios vão nortear tudo que a gente faz. E um dos princípios, que é o da individualidade biológica, mostra que alguns indivíduos vão precisar de ajustes para a sua prática, certo? É individualizar. Então, haverão indivíduos que ainda precisar ter graus articulares mais suaves, enquanto outros não vai ser necessário. Isso é o ser individual. Mas o indivíduo vai precisar de toda forma de movimento, certo? Ele vai precisar se movimentar sempre, tá? E essa nutrição, ela é estimulada através do movimento articular. Porque durante o movimento articular, a gente vai ter, vocês viram no vídeo, né, como se comprime, como desliza, forças compressivas e descompressivas durante o exercício, que favorece o aporte nutriente, né? A compressão, descompressão, compressão, descompressão, comprime durante um período, descomprime, período X de 10 segundos está comprimido, depois descomprime. Tudo isso daí gera, é como se fosse um mecanismo de bombeamento. Estou bombeando estruturas para dentro, certo? Essas estruturas são estruturas como citocinas como interleucina 4, interleucina 10. A gente também tem estruturas como o IGF-1, certo? A gente tem TGFs também trabalhando dentro dessa superfície que gera o estímulo de novas estruturas como condrócitos. Não se apega tanto a nome, não, tá? Não precisa ficar tão preocupado com o nome, não. Vai fluindo e vai me ouvindo e vai entendendo o processo, tá? Você, profissional de movimento, tem que perceber também o seguinte: a melhor estrutura para proteger o joelho é o bucho. Por quê? Eu falei para vocês no início da palestra que se fosse só para empilhar os ossos aqui, seria tudo muito difícil, seria tudo muito complicado para ser uma articulação boa, porque haveria muita instabilidade. Aí vem os ligamentos para gerarem estabilidade nessa arquitetura instável. Porém, quem realmente gera estabilidade, senhoras e senhores, são os músculos que chegam aqui, ó, e geram forças compressivas através de seus vetores de força e deixam essa região forte, firme e estável. Então, o exercício físico bem assistido mantém a musculatura ativa, evitando distúrbios biomecânicos do joelho, dando saúde à articulação. Guilherme, quais músculos? Calma, a gente vai chegar lá. Segura esse coração que a gente vai chegar lá, certo? O exercício físico, senhoras e senhores, além disso, ele aumenta, ele otimiza o transporte dos nutrientes, como eu falei para vocês, através daquele mecanismo de bombas, né, da compressão e descompressão. Também aumenta o aporte de oxigênio na região, deixando esse tecido condral mais forte. E a interleucina 4 e a interleucina 10 são os grandes X da questão, porque uma regenera, certo? Que é a interleucina 4, e a outra protege, que é a interleucina 10. Então imagina, tu faz o exercício, tu coloca esse cara para praticar exercício, tá? Se for exercício aeróbico, a gente coloca exercício aeróbico de baixa intensidade para indivíduos que vêm no quadro álgico, ou seja, um quadro de dor elevado, um quadro de dor mais agudo, e esse cara começa a fazer um exercício aeróbico. Há uma força de compressão, descompressão no caminhar, há uma força de compressão, descompressão no pedalar. Muitas vezes o pedalar numa bike estacionária na academia é o exercício mais simples e mais fácil a ser realizado. E esse indivíduo, ele começa a ser bombardeado de forma benéfica com interleucinas tipo 4 e tipo 10, por causa dessa atividade.
Aí ele vai treinar força com você. Depois da palestra do professor Guilherme, você vai saber fazer amanhã qualquer coisa que um cara tenha condromalácia. Ah, Guilherme, o curso é muito mais completo. Claro, mas aqui eu já vou dar para vocês os guidelines ideais para tal. Então, se você tiver qualquer pessoa para atender amanhã, você vai conseguir e você já vai destrinchar um bocado, tá? Aí você vai colocar os exercícios corretos e ideais para aquela pessoa que está com dor no joelho. Mais uma vez, ela vai receber aquele aporte através do líquido sinovial, da interleucina 4 e interleucina 10. Uma vai estar lá reconstruindo aquela estrutura e a outra vai estar protegendo. É como se, ao mesmo tempo, eu colocasse um pedreiro para sair reestruturando essa região e eu pegasse também um policial com um escudo deste tamanho e colocaria na frente para poder estar protegendo o indivíduo, aquela estrutura de qualquer injúria, qualquer moléstia que venha acontecer. Então, senhoras e senhores, não existe nada como exercício físico. Guilherme, mas eu já ouvi de um aluno meu que ele tomou colágeno tipo 2. Ou também já ouvi que ele tomou um suplemento à base de condroitina. Galera, infelizmente, por mais que exista uma plausibilidade dentro do raciocínio, pô, se é formado de colágeno tipo 2, sem ingerir colágeno tipo 2, vai auxiliar. Porém, a gente não tem nenhum respaldo literário relevante, certo? Nada de relevância científica, certo? Nós não temos nenhum estudo relevante para tal. Não temos nenhum estudo de grau 1, grau 2 nem grau 3 que dê respaldo para qualquer suplementação que vá gerar uma melhoria naquela região. Então, infelizmente, suplementos à base de condroitina e colágeno tipo 2 não existe nenhum respaldo literário. Você ainda vai encontrar um estudo de caso no qual haverão algumas pessoas que houveram melhora. Porém, estudo de caso são muito soltos, várias variáveis ficam soltas. A gente não sabe, a gente nem sabe se o indivíduo fez exercício. E num estudo que está mais robusto, falando sobre a suplementação de condroitina com 18 pessoas. E a gente não sabe se esse cara fez exercício, não está descrito. Então a gente não tem como inferir. São exercícios muito, são trabalhos muito pobres no que tange ao controle. Então a gente, infelizmente, não tem na literatura em 2024 nada que dê respaldo a essa suplementação, tá? A única coisa que é de meio exógeno, ou seja, que pode ser aplicada, é a viscosupplementação, que é a aplicação de ácido hialurônico na região para poder ter uma mitigação da dor e servir como uma janela para a intervenção mais eficaz, que é, adivinha o que, senhoras e senhores? O exercício físico. O cara, quando vai no médico para fazer a injeção com ácido hialurônico, ele é mandado ou para o fisioterapeuta ou para o profissional de educação física para reforçar a musculatura. Se ele tiver com quadro de dor muito alto, ele vai caminhar para a, a fisioterapia para poder ter o controle de dor. Se ele tiver com um quadro de dor moderado, ou se for um profissional de movimento, que entenda sobre movimento, ele vai, consequentemente, mandar esse cara para ir para a academia. Então vai depender muito da conduta de cada ortopedista. Aqui na minha cidade, Recife, Pernambuco, nós temos alguns ortopedistas que têm uma predileção muito maior quando se trata de condropatias mandar para a academia. Como hoje a clínica de joelhos é assim, uma coisa que traz muito orgulho, é um curso que aqui em Recife a gente já tem pouco mais de 80 profissionais que fizeram, todas as turmas foram lotadas, isso é um motivo de enorme orgulho meu. Então, os ortopedistas têm visto que os profissionais de educação física estão sabendo lidar. Então, estão mandando cada vez mais. Isso tem sido muito bom. Porque está na mão de vocês, senhoras e senhores, a forma de intervir para poder auxiliar essas pessoas que têm uma condromalácia. Porque condromalácia não é sentença de nada. É um diagnóstico, é um chá de exame de imagem, no qual simplesmente diz uma coisa: meu joelho precisa de exercício. É isso que a condromalácia fala. Galera, mas o que é que faz doer, né? Você falou um ponto da troca, né? A troca ela está encaixada, né? Troca, patela. Se tiver muita liberdade, eu vou ter problema de pressão, porque eu vou ter muita liberdade para poder ter um deslizamento aqui daquela estrutura. Então, isso aí vai gerar uma problemática no coeficiente de pressão. Porém, aqui, como tem muito músculo e muita coisa atrelada, o que realmente vai causar dor no joelho do indivíduo, certo? Dentro de uma perspectiva de dor
patelofemoral, né, que é aquela dor difusa na frente do joelho, que é normalmente a complicação que o indivíduo vai, chega no ortopedista e recebe diagnóstico da condromalácia, da condropatia, depois do exame de imagem, é falta de flexibilidade de quadríceps, hipotrofia do quadríceps, são aquele quadríceps fraco, fino, déficit de força da musculatura proximal. A musculatura proximal a gente já pensa logo, opa, glúteo. Não somente glúteo, senhoras e senhores. Os adutores são fundamentais também. É muito importante ter adutores fortes para poder suportar as demandas do dia a dia. Os adutores, eles têm uma relevância muito grande. A gente fica muito atrelado a, se meus adutores forem encurtados, eu vou ter problemas de valgismo dinâmico. Então, se eu tiver um adutor muito forte e um glúteo muito fraco, também vou ter esse problema de valgismo dinâmico. Calma, você está aí trabalhando com exercício, você é o cara para poder resolver isso. Você é o cara que tem que buscar a simetria, ser simétrico, consciente. Que a simetria sempre haverão. Sempre teremos padrões, movimentos e porções assimétricas, certo? Mas você vai sempre buscar a simetria, o ser simétrico funcional. Então, isso é vital. Isso é importantíssimo, tá? Então, não é somente glúteo, tá? Não é somente chegar, pegar uma band e colocar o cara para fazer uma caminhada lateral. Não. É pegar esse cara e trabalhar também os adutores dele, de forma que ele suporte tudo. Existe uma força, senhores, reativa no solo, que é o seguinte: toda vez que a gente dá um passo, a gente pisa no chão. Existe um vetor na diagonal, tá? Pisei o meu pé, vai ter esse vetor que eu estou representando aqui com esse lápis aqui, ó. O vetor assim, ó, ó o lápis subindo. Esse vetor a gente chama de momento adutor do joelho. Se meus adutores forem fracos, meu compartimento medial ele vai cada vez mais se estreitando. Que compartimento medial, Guilherme? O compartimento medial do joelho. Ele vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, se estreitando, e a gente vai começando a ter um varo. Por isso é tão comum a gente encontrar indivíduos que têm artrose ao joelho e um desgaste é sempre aqui, ó, na região medial. A gente vai vendo aquela perna arqueada. Parece que o cara anda sempre selado no cavalo, porque tem aquela perna arqueada, aquela perna curvada para fora. Porque o compartimento medial ele vai sofrendo a cada dia com o momento adutor do joelho. Aí a gente não vai trabalhar adutor, a gente vai se restringir a glúteo. Não. A gente tem que trabalhar toda a musculatura proximal. Encurtamento e enfraquecimento do tríceps oral. Senhoras e senhores, a panturrilha, ela é um dos grandes amigos do joelho. Talvez um dos maiores amigos do joelho. E a gente esquece dela. Quando a gente vai fazer qualquer atividade, quando o professor Guilherme, que vos fala, vai jogar tênis, eu pretendo jogar tênis daqui 1 hora, quando terminar tudo, o primeiro ponto, primeira coisa que meu corpo faz para tocar no solo é a ponta do pé. É o meu pé. Na hora que o meu pé toca no solo, meu tríceps oral, meu tendão de Aquiles, ele vai e reage em cadeia, tá? Então, se eu não tenho um tríceps oral forte, maleável e ao mesmo tempo rígido, isso é uma dualidade, a gente precisa ter uma rigidez no tendão para poder dissipar as forças, mas a gente precisa ter uma mobilidade na articulação do tornozelo para poder movimentar o pé através dos planos. Se eu não tiver isso e uma musculatura forte, eu consequentemente vou absorver menos impacto, e esse impacto vai ser transferido para a articulação subsequente, que é quem? Os joelhos. Então, o encurtamento, o enfraquecimento do tríceps femoral também é um fator associado à dor na região. E a gente fica colocando a culpa no acondromalácia sacral 2. Presença de valgo dinâmico. Quando se tem um valgo dinâmico, principalmente muito excessivo, muito comum em mulheres, a gente vai ter alterações biomecânicas, tá? O joelho vai estar lá para dentro, certo? E a gente vai perceber que não é o joelho em si que está lá para dentro, é o fêmur que está lá para dentro, tá? E aí a gente tem mudanças biomecânicas. A patela acaba indo um pouquinho para fora. Essa patela lateralizada, o que acontece? Eu lateralizei a patela, eu começo a ter uma disfunção nas forças compressivas. A partir do momento que eu tenho disfunções nas forças compressivas, eu posso ter dor, porque eu vou mudando a área de compressão dessa região. Então, por isso, é muito importante a gente se atentar também a pessoas que tenham valgos dinâmicos.
Outro fator, senhoras e senhores, sexo feminino, tá? O sexo feminino, ele tem alguns grandes complicantes no processo de patologia de joelho. Primeiro, a estrutura do quadril, o quadril feminino é mais largo. Tendo esse quadril feminino mais largo, fatalmente, vou até ficar de pé aqui para vocês, senhoras e senhores, se o quadril feminino é mais largo, ele vai ter uma convergência maior do fêmur para dentro, ele vai acabar convergindo. Então a gente já começa a ganhar um valgo estrutural. Esse valgo estrutural, senhoras e senhores, ele gera um outro complicante. Qual é o outro complicante, esse valgo estrutural? Esse valgo estrutural, ele vai levando a, o indivíduo a ter um valgismo dinâmico ainda mais agressivo, a lateralização da patela ainda maior. Outro problema também de sexo feminino, o ciclo menstrual. Por exemplo, na fase lútea do ciclo, certo? Existem problemas como a questão da progesterona. Isso vai gerar uma lacidão do enxerto, dos enxertos, ligamentos, das estruturas articulares e cartilaginosas, o que gera uma maior liberdade. E se a minha estrutura está mais maleável, certo? Que a cartilagem ela tem que ter a capacidade de absorver os impactos. Ela existe para absorver impacto. Se ela está mais maleável, ela leva uma espancada, ela vai deformando ainda mais. E todas as estruturas vão ficando mais frágeis ao redor. Então, para você ver que até a fase do ciclo menstrual pode influenciar. A gente pega muitas vezes, alguns atletas são fortes, certamente algum de vocês já pegou um atleta de vocês, um aluno de vocês, que corre, que é atleta de alguma coisa, mesmo sendo amadora, mas tem aquela vida de atleta, e ela está em uma semana que ela está mal, ela treina mal, ela está sentindo dor, ela sente dor articular, e você quebra a cabeça sem entender muito bem, mas na realidade ela está na fase lútea do ciclo menstrual dela, certo? Então essa fase do ciclo menstrual dela é muito cruel, porque vai gerando uma lacidão dos tecidos moles, vai gerando uma maior maleabilidade cartilaginosa, e isso vai influenciar diretamente. Então você pegando todos esses fatores que estão aí na sua tela, falta de flexibilidade de quadríceps, hipotrofia, ou seja, quadríceps fraquinho, molenga, déficit de força musculatura proximal, encurtamento tricepsural, valgo dinâmico, sexo feminino, é o que vocês vão ver agora, já em dezembro, e mais ainda em janeiro, nas academias. Que é aquela menina, magrinha, perninhas para dentro, naquele valgo clássico, que chega para você e bota 10 e 10 no leg 45 e claro que ela vai pro leg 45 depois do bodybuilder que fez com 360 quilos e não tirou o peso. Aí você que vai ter que tirar o peso junto com ela, e infelizmente ela não consegue tirar nenhuma linha de 10, não é nem preguiça, porque não tem força mesmo não. Ela nem consegue tirar isso e você vai ter um baita problema para poder resolver. Mas problemas é o que a gente precisa para a gente trazer soluções. Seguindo, o que é que eu faço, Léo? E agora? Trouxe essa problemática. Trouxe essa que é a condromalácia. Trouxe essa que realmente traz dor no joelho. Porque a condromalácia ela pode trazer dor no joelho a partir de graus elevados. Grau 3, grau 4, ok. Mas em grau 1, grau 2, que a gente normalmente pega. E no grau 3, que não é certeiro de ter dor. E às vezes no grau 4 é certeiro de ter dor. Por causa da condromalácia, por causa da disfunção biomecânica. A gente percebeu que na realidade são vários fatores que estão atrelados a isso daí. Como é que eu vou resolver? Você disse que o exercício físico é maravilhoso. Você mostrou que está tudo ali, está tudo nas nossas mãos. Mas o que é que eu vou fazer? Segue esse fluxo. Primeiro, temos que trabalhar a musculatura proximal, a musculatura do quadril, os rotadores externos e os rotadores internos. Ou seja, glúteo, claro que tem que ser trabalhado. Deve ser trabalhado. Glúteo é amicíssimo no joelho. É uma responsabilidade muito grande estabilizador no joelho. Porém, os adutores são fundamentais. Os adutores são vitais. A gente precisa de adutores fortes. A gente precisa de adutores funcionais. Tá? Então, rotadores externos e rotadores internos, glúteo e adutores, vital o trabalho deles. Em alguns momentos, em proporções distintas, que aí a gente vai perceber no decorrer do processo de treinamento, a gente vai ver a qualidade do movimento, como aquele indivíduo se movimenta e como as estruturas se interrelacionam no movimento e com a, a vivência prática, a gente vai chegar ao ponto que a gente vai estar trabalhando de forma igualitária essas duas estruturas. Quadríceps. Quadríceps é fundamental.
tal. Houve um período que a gente só pensava no quadríceps para cuidar do joelho. Houve um período que a gente só pensou em glúteo. Quando a gente pensa na educação física, o oba-oba para joelho era glúteo e mid-band, e câmara lateral. Quando a gente pensa na físio, o oba-oba foi quadríceps. Houve a fase onde tudo era quadríceps. Porque o quadríceps ele tem uma capacidade compressiva na articulação do joelho. Você observar o seu quadríceps, principalmente você que tem um quadríceps mais desenvolvido, você vai ver que o vasto medial e o vasto lateral, ó, minha mão aqui direita vai ser o vasto lateral, e minha mão esquerda vai ser o vasto medial, elas estão totalmente interligadas com a articulação do joelho. Elas aumentam as forças compressivas e estabilizadoras, ou seja, as boas forças compressivas na articulação do joelho. Então, o quadríceps, ele não somente tem a função de gerar força nessa estrutura, como também uma força compressiva, uma força estabilizadora. E é fundamental a gente trabalhar o quadríceps. Guilherme, meu aluno não suporta fazer qualquer movimento de quadríceps, porque ele sente muita dor. Vai existir a angulação ideal para ele e vai existir o tipo de contração ideal para ele. A gente vai seguir, a gente vai entrar nessa seara. Isquiotibiais, certo? Nós temos os isquiotibiais também como estrutura fundamental para a saúde da articulação do joelho. Se meus posteriores de coxa não são trabalhados, eu vou estar em defasagem. Eu preciso de uma boa proporção entre musculatura anterior de coxa e posterior de coxa. Os isquiotibiais têm sua inserção, na maioria das vezes, nessa região posterior, aqui na região poplítea, e elas têm uma capacidade de frenagem muito boa da articulação do joelho nas atividades diárias. Ok, situações como mudança de direção rápida dentro do esporte, no esporte coletivo, o quadríceps não vai ter um tempo de ativação que vai chegar a resolver tanto, mas ele vai estar em outros e outros atos e gestos, realizando as forças estabilizadoras, fazendo a frenagem da tíbia para que ela não deslize anteriormente de forma demasiada. Core, sim, o core. Nossa estrutura abdominal, nossa estrutura do tronco, ela é vital para que a gente tenha uma ótima saúde do nosso joelho. O core ele auxilia na dissipação de forças, o core ele auxilia na projeção de forças. Quando a gente vai ver um indivíduo fazendo uma mudança de direção eficaz, um drible eficaz, seja no futebol, seja no rugby, seja no hóquei no gelo, é um movimento no qual eu projeto meu tronco para a direção na qual eu quero ir. Se eu quero ir para a direita, eu vou projetar meu tronco para a direita. Se eu quero ir para a esquerda, eu projeto meu tronco para a esquerda. Não fazendo uma carga na perna que está de apoio. Eu projeto a carga para o lado, para o sentido onde eu quero ir. Mais uma vez, física, senhoras e senhores. A gente tem que ter uma conservação do movimento, apenas direcionando o vetor. Então, é fundamental um core forte, seja na absorção do impacto de salto, seja na mudança de direção, seja nas acelerações e desacelerações. E a mobilidade e flexibilidade. O indivíduo que consegue ser móvel, ele é um indivíduo que consegue ter maior liberdade de movimento. O indivíduo que é flexível, ele consegue ter um suporte maior dentro de ações onde a flexibilidade, as demandas excêntricas são mais exigidas. Então, é vital a gente chegar e trabalhar bem essa região. A gente precisa muito ter essa região ali, ó. Essa região não, perdão, essa capacidade ali, ó, firme, uma flexibilidade boa, uma flexibilidade bem estruturada. Ele precisa ter uma mobilidade muito grande para a gente poder ter fluidez, a gente fazer a coisa funcionar da melhor forma possível, a gente ter amplitude de movimento para tal. Senhoras e senhores, vocês viram aqui, mas não é só isso. A gente também precisa de controle motor. Preciso dar repertório motor para esse cara. Eu preciso fazer esse cara se movimentar de diferentes formas, diferentes gamas de movimento, para poder ter um bom repertório e conseguir, dentro das suas demandas, ter capacidade para tal. Porque vocês sempre vão trabalhar nessa balança. Capacidade e demanda. Se eu tenho capacidade para suportar as demandas do meu dia a dia, eu tendo a mitigar as lesões. Lesões são multifatoriais, são, mas as lesões esportivas elas são majoritariamente atreladas
aos fatores treináveis, a capacidades físicas, a fatores biomecânicos. Quando a minha demanda é mais alta que a minha capacidade, aí eu começo a entrar num vale obscuro e sombrio e muito perigoso. Por quê? Eu preciso que a minha capacidade pelo menos empate com a demanda. Se o cara tem uma demanda muito maior, ele vai sofrer. Ele vai tender aquele corpo a quebrar. Um exemplo muito simples para poder fazer com isso é o seguinte: aquele cara que começa a correr hoje, correu 5 km. Foi maravilhosa a corrida dele, fez o post no Instagram, colocou 5 km, corri. A galera vai lá e curte, aquilo alimenta o ego dele, e ele começa a correr cada vez mais, aumentar para 6, 7, 8, 10 km. De repente, repetição, muita demanda, pouca capacidade. Olha a demanda como está lá em cima, e olha a capacidade como está aqui embaixo. O corpo vai estourar. A gente começa a ter problemas, tentar articulação do joelho por causa disso. Vou dar um outro exemplo. O indivíduo começa a praticar CrossFit 2 meses e resolve fazer um Murphy. Trocentos mil movimentos de uma vez só. Se empolga, deu certo, colocou a foto de shortinho e top no Instagram, recebeu 50 curtidas, 42 azaradas, 23 convites para sair, que alimenta o ego, insufa o ego, a pessoa começa a fazer mais, 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 até a hora. E simplesmente a capacidade dele não suporta a demanda. Então, a gente precisa equilibrar esse binômio capacidade-demanda. O controle motor, a variabilidade motora, está dentro disso daí, como também trabalho proprioceptivo, como também trabalho de potência. Então, não se trata apenas de músculos e estruturas, mas várias capacidades têm que ser trabalhadas dentro disso daí. Então, é vital, sim, é vital a gente ter essas estruturas todas sendo trabalhadas. As estruturas físicas sejam estruturas a nível de capacidade sendo estimuladas. O estímulo ele tem que ser múltiplo para a gente conseguir ter a melhor resposta possível. Ok? Ficou claro para vocês? Bota lá aquele legal no chat, fala lá no chat para mostrar que está tudo bem claro para todos vocês. Senhoras e senhores, mãos à obra. Sim, a gente está fazendo algo online, mas eu vou querer que vocês façam, sintam na pele, tá? Eu vou fazer com vocês uma intervenção que é que eu faço na clínica de joelhos, no curso, onde no curso a gente destrincha as patologias e vai trazendo formas de trabalhar, programas de treinamento para aquilo dali, e a gente vai trazendo formas de como lidar desde a primeira sessão até o avançar, o progredir o máximo daquele aluno, daquele atleta. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu vou convidar todos que estão aqui, primeiramente, a abrirem suas câmeras, certo? Por favor, quem estiver sem camisa, coloque. Quem estiver com o cabelo despenteado, põe um boné. Quem estiver deitado, é agora a hora de levantar. Vou dar aí seus 1 minuto para tal. E vou pedir para que vocês façam o seguinte: ó, vocês peguem, e praticamente todo mundo vai ter aí, uma band, certo? E, se possível, uma bola. Pode ser essa bola, uma bola pequena, certo? Não tão pequena. Essa bola de tênis, tamanho grande, com assinatura de alguns atletas. Tem a bola do meu filho aqui perto, mas resolvi pegar essa. Se tem uma bola de futebol, pode pegar uma bola de futebol. Guilherme, não tenho bola nenhuma. Pega um rolo, pega qualquer coisa cilíndrica para tal. Vamos fazer isso. Vamos sentir na pele de verdade. Porque a gente só aprende o que a gente realmente sente, o que a gente realmente faz, tá? Então, se a gente não faz, se a gente não pratica, vai ser muito legal. O Guilherme falou um monte de coisa legal. Agora eu entendi que eu realmente sou o cara para tal, que eu vou resolver intervenção de exercício físico, eu vou fazer esse exercício. Mas tu tem que praticar. Se tu não pratica, tu não vai para canto nenhum, certo? Então, tá aqui, ó, ainda tá rolando tempinho. Vamos lá, abrindo as câmeras, se afastando, ficando num pontozinho aí da sua casa, do sofá, para poder a gente fazer a prática de verdade.
Até agora nós tivemos um total de 0 câmeras abertas. Eu vou aguardar pelo menos umas 3 câmeras abertas para a gente poder praticar. E eu quero ver a prática de vocês. Eu vou me deslocar para a sala. Enquanto eu me desloco para a sala, vai ser o time que vocês vão ter para poder estarem pegando esses materiais e fazendo essa pequena mudançazinha, essa quebra de paradigma dentro do curso. Então, pausazinha aí rápida para todo mundo, de 1 minuto, vamos se ajeitando e a gente vai conseguir fazer essa prática rápida, prática bem rápida e direta. Se também tiver alguma dúvida, quiser que o pessoal pergunte alguma coisa, é um time bom também enquanto o pessoal se organiza. Beleza, Gui. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser só falar no chat, que eu leio aqui para o Guilherme, ele pode ir respondendo para a gente. Já estamos prontos aqui para poder fazer a prática com ele também. Tá, tá tranquilo de dúvida? Nada? Não estou te ouvindo, Vice. Sumiu Até teu agora áudio. nada no chat, pode mandar bala, só seus dois vídeos estão fechados. Tá, vou abrir agora. Galera, eu vou demonstrar aqui para vocês, certo? E de verdade, encorajo a todos vocês para que façam também os movimentos, tá? Então, cadê? Tô aberto. Vou abrir aqui para que vocês observem. Eu vou tirar o desfoque, por favor, não reparem na bagunça na casa. Também está muito bagunçada, não. Eu estou preparado para poder fazer os exercícios com todos vocês. O que é que a gente vai realizar? Vou colocar aqui, ó, posicionar, tá? Galera, eu quero que vocês tenham subsídios totais para poder intervir com indivíduos que tenham condropatias, tá? E a melhor forma de a gente trabalhar com indivíduos que têm condropatia é a seguinte: é trabalhar com contrações isométricas. A isometria é algo muito fácil, é muito simples. A gente vai ter poucos movimentos articulares. Ele só vai ter um movimento articular basicamente na hora de entrar em posição. Então se torna uma ótima estratégia para tal, para a gente poder atuar naquele indivíduo, é utilizar das isometrias. Então, como eu coloquei para vocês, a gente precisa trabalhar a musculatura proximal, certo? Então a gente pensa em glúteo e adutores. E é justamente com isso que a gente vai começar a trabalhar. Deixa eu pegar aqui essa band que está aqui na minha frente. Galera, eu sei que quando a gente vê uma band, a gente fica louco para fazer uma caminhada lateral, mas de repente não é a melhor situação. A gente tem que pensar uma coisa. Primeiro, a gente tem que parar de ter pena de quem tem condropatias, certo? Isso daqui, a gente tem que pensar em realmente dar capacidade para o indivíduo. E eu só dou capacidade ao indivíduo na hora que eu forço esse indivíduo a realmente a trabalhar de forma intensa e pesada. Então, vamos pegar uma band, para quem conhece as bands da Performera, a band azul é a segunda mais pesada, ela é bem intensa, ela é bem pesada, tá? É uma band que realmente ela gera uma dificuldade grande para a pessoa poder fazer. Então, o que é que a gente vai realizar? Eu vou querer que vocês, quando forem lidar, seus alunos, colocar bem aqui, ó, acima da altura do joelho, tá? Coloquei a bem acima da altura do joelho. Deitem esse indivíduo em decúbito lateral. Deitou o indivíduo em decúbito lateral. Tô aqui deitado, pernas estendidas, cabeça relaxada. Eu vou pedir para que esse indivíduo suba ao máximo, fique bem lá em cima, toda a contração no glúteo, e eu vou marcar, de acordo com a treinabilidade desse indivíduo, de 5 a 25 segundos. Detalhe, se não for um idoso, eu não recomendo nada abaixo de 15 segundos. Ele fica em isometria, 15, 20, 25 segundos, relaxa. Proporção vai ser de 1 para 1 no intervalo. Então fez, segura o mesmo tempo. Vou utilizar o tempo de 20 segundos como base, que é o tempo que eu coloco, inclusive, na clínica de joelhos para os alunos.
e depois vou lá e subo de novo. Ó. 20 segundos. Perna em completa extensão. Seguro e mantenho. Toda a contração é glútea. Perna totalmente estendida. Permaneço, 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 permaneço. Deu os 20 segundos, eu deito e relaxo. Respiro. Contração isométrica, intensidade alta, e nem por isso o indivíduo sofre. Vamos outra vez. E vai. 20 segundos lá em cima. Máxima contração, gerando máxima demanda, contraindo bem durante os 20 segundos. Exige que esse cara jogue essa perna lá em cima, sem perder posição, sem estar entortando o corpo, sem estar acontecendo com o quadril, mas exigindo o máximo dele. Os 20 segundos. Guilherme, fiz um lado, você vai fazer também o outro da mesma forma, tá? Mas, Guilherme, a contrapatia desse meu aluno, tá dor no joelho, tá só no lado. Faça sempre com os dois lados. A gente tem que dar capacidade. Lembra do binômio capacidade-demanda? Eu preciso dar capacidade para esse indivíduo para ele se tornar alguém apto para as demandas do dia a dia. Então, eu vou fazer de ambos os lados, tá? Esse movimento, a gente sempre vai começar de forma isométrica, tá? A isometria vai ser a nossa grande aliada aí. Guilherme, qual o volume? 3, 4, 5, 6 repetições? Vamos fazer, na realidade, 7, 8, 10 séries de 20 segundos de contração isométrica. Faz com que esse indivíduo realmente tenha que fazer, tenha que trabalhar aquela estrutura, certo? Outra forma agora, se eu trabalhei glúteo, eu tenho que trabalhar adutores. Aí é que a bola entra no jogo. Eu vou me apoiar aqui, vou me apoiar na cadeira. Vocês estão vendo agora a intervenção rápida de Dona Cristal, que apareceu aí na tela para todos vocês. Você vai sentar na cadeira, encostado na parede, encostado na parede. Você vai pegar o seu punho fechado, vai colocar entre os seus pés, vai pegar a bola e você vai esmagar a bola com toda a força, fazendo o máximo de contração possível. Esmague, 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 esmague o máximo, faça o máximo de força e segure. Vamos fazer aí suas 7, 8, 10 séries, vamos ter uma proporção igualitária a qual nós tivemos na execução do glúteo. Tudo bem que o glúteo vai fazer os dois lados, mas a gente vai ter uma proporção igualitária nisso daí, certo? Essa é uma ótima forma de intervir. Guilherme, eu posso fazer esses mesmos gestos de outra forma? Faz o seguinte: primeiras 2, 3, 4 sessões, mantendo essa forma, faz com que esse cara realmente desenvolva, crie força, faz com que esse indivíduo realmente evolua, para depois aí a gente começar a gerar mais dificuldade. Aí quando eu vou gerar mais dificuldade, eu vou mudar a posição, eu envolvo mais estruturas. Por exemplo, com os adutores. Como é que eu vou fazer para envolver mais estruturas? Fico na posição de pé, separação de um punho, de um pé para o outro, pego a bola, prendo, faço uma flexão de 45 graus e mando esse indivíduo esmagar a bola 20 segundos nessa posição agachada, esmagando a bola. Esmaga. Agora pede para estourar a bola, para explodir a bola. Máximo de força, máximo de força, máximo de força. Relaxa. Proporção igualitária. 20 segundos de intervalo para ele fazer novamente da mesma forma. Então, ele vem aqui de frente agora para vocês. Colocou a mão. Segura. Esmaga, 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 esmaga e volta. Guilherme, séries, volume alto, senhoras e senhores. 8, 9, 10 repetições. Coloca um volume alto, coloca um volume elevado. Faz esse indivíduo realmente trabalhar isso aí. E a bend, Guilherme? Vou fazer da mesma forma? Vou fazer também. Venho. Fico de pé. Coloca a bend. Em cima do joelho. Posição, flexão, 45 graus, seguro e esmago. Pés firmes, impede que o indivíduo abra o pé, impede com que ele faça esse gesto. Mas ele está aqui, ó, fazendo o máximo de força, criando um triângulo, gerando o máximo de demanda, e você vai ficar em isometria. Com isso,
aí a gente vai estar na quarta, quinta sessão, aí a gente vai começar a colocar outros gestos acoplados. Deadlift, com a carga elevada, a gente pode colocar a carga em cima do esteto, esse indivíduo vai realizar deadlift, certo? Então, desde a primeira sessão, ele já pode estar começando a realizar um deadlift. Outra coisa que é fundamental a gente realizar também é o seguinte, é o trabalho eficaz do tríceps peitoral. Observa lá como é que eu vou ficar, a posição na qual eu vou estar. Vou colocar no ângulo que fica mais favorável aqui para vocês. Vou virar para essa parte. Vou virar aqui. Eu entro na posição, utilizo uma parede. Mãos devidamente apoiadas. Tronco no ângulo de aproximadamente 45 graus com o solo. Fico na ponta do meu pé. Subo e fico em isometria, realizando o wall drill. 10 a 20 segundos do lado. Volto. 10 a 20 segundos do outro. Depois eu posso progredir para esse movimento, fazer com trocas. Troca dupla. E assim sucessivamente, trabalhando o tríceps peitoral tão importante na estrutura. Guilherme, e os agachamentos? Quando é que vão entrar? Os agachamentos vão entrar com o passar da diminuição do quadro álgico. Você vai perceber que o indivíduo vai começar a dizer para você: ó, estou me sentindo confortável, a dor subir escada já não existe, a dor ao pisar na embreagem não existe, a dor a se levantar já não existe, quando eu me abaixo para aquelas coisas já não existe. Aí você já vai começar a agachar com esse indivíduo utilizando outras estruturas acopladas. Você pode começar a dar para esse indivíduo um kettlebell, uma anilha, um dumbbell, para ele começar a agachar, seja com a band, ou seja com a bola. Eu particularmente recomendo as duas. Vai fazer 6 séries de agachamento, faz 6 com a bola, 3 com a band, e coloca inicialmente em torno de 45 graus, porém você pode aumentar ou diminuir esse ângulo, porque esse ângulo está muito correlacionado com a sensação do indivíduo. O ângulo de dor, segundo a literatura, segundo Powers, é em cadeia cinética fechada, é totalmente estendida a perna, né? Cadeia cinética fechada, eu estou com o pé apoiado, até 45 graus de flexão de joelho. Porém, o indivíduo é que vai mediar esse ângulo de dor. E uma dica que eu dou para vocês: nunca pergunte para ele: e aí, sentiu dor? Não. Você predispõe o cara a dizer que está com dor. Fala da seguinte forma: qual foi a sensação na execução? Aí ele: opa, foi boa. Ah, eu senti um pouco de desconforto. Dá autonomia para o cara. Não induz o cara a dizer que tem dor. Tá? E aí ele vai progressivamente avançar. Você também pode utilizar estruturas como LEC 45, você pode utilizar outras estruturas para poder fazer os gestos. Então, a gama de movimentos que você vai ter vai ser muito grande. Mas o que você precisa, acima de tudo, senhoras e senhores, é trazer esse indivíduo para o treinamento pensando em exercícios isométricos no primeiro momento, trazendo esse indivíduo para uma demanda na qual ele tenha um maior foco em desenvolver essas musculaturas, em desenvolver essas capacidades paulatinamente. Então, aplique densidade nesse cara. Porém, não esquece que as isometrias vão ser vitais. Não sai atropelando o gesto. Eu mostrei para vocês na panturrilha o wall drill. Na hora que está fazendo o wall drill, ele está lá com a perna estendida, empurrando o solo, passa 3, 6 sessões fazendo aquele gesto, para depois trocar para uma troca, para depois mais 6, 7 sessões você trocar para o movimento com 2 trocas. Não vai a cada sessão mudando o exercício, porque primeiro, você não vai estar dando de verdade capacidade para o cara. Segundo, você vai estar queimando bala. Você vai estar acelerando demais o processo. Você vai estar consumindo o seu produto. É como se o cara que fosse vender gasolina no posto de gasolina, ele chega lá e diz: ó, tô vendendo aqui a gasolina, minha gasolina está mais barata, mas toda vez que você comprar aqui 20 litros, 3 litros você tem que pegar e riscar um fósforo e queimar. O cliente vai olhar para cá e diz: como? É assim, vai ser feito aqui dessa forma. Não tem lógica, tá? Então vai paulatinamente, senhoras e senhores. Então quem tiver com a folha aí na mão, anota. Primeiramente, isométricos, tá? Então fazer variações de ostra,
fazer aquele movimento que eu fiz esmagando a bola, isometria de adutores, faz o agachamento com a band e com a bola, tá? Proporção de tempo, 10 segundos no mínimo, mínimo, mínimo mesmo, para aquele cara bem descondicionado, até 25 segundos. Porque passou de 25 segundos de contração isométrica, a gente vai ter um cara que, me desculpa, eu vou falar um palavrão, não vou falar não, para não ficar feio na gravação, mas é um cara extraordinário, vai falar sobre isometrias, que é o nosso Alexandre Kessler, que esse cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, para vocês saberem, eu ainda vou atender mais uma pessoa e depois vou pro meu tênis, eu estaria o tempo todo com fone ouvindo. Porque o que esse cara fala, a gente tem que fazer o seguinte, quer dizer, amém. Então, ele vai falar muito bem de isometrias, mas voltando ao nosso time, 10 a 25 segundos, tá ótimo. Que dali, intensidade alta, faz com que esse indivíduo termine o treino dizendo, poxa, eu pensei que esse exercício era fácil. Não, não é fácil, é difícil. É difícil. Você chega na condição patológica, a gente, para tirar essa condição patológica, a gente vai ter que treinar de forma intensa, a gente vai ter que treinar de forma efetiva. Então é muito importante a gente estar lá, forçando esse cara dentro de graus onde a gente exige intensidade, mas sendo extremamente responsável, tá? Outro ponto fundamental também, não atropela. Guilherme, até quando fico somente as isometrias? 4, 5, 6 sessões, para depois você começar a adicionar o concêntrico e excêntrico, seja desde a ostra, seja desde o agachamento, mas vai paulatinamente. Não esquece, tem que trabalhar o corpo como um todo. Então, pranchas e suas progressões, movimentos antirrotacionais, abdominais, movimentos de anti-hiperextensão, anti-hiperflexão, anti-flexão lateral, são vitais. Você tem que colocar isso. Os meninos da DX da manhã vão dar um leque vastíssimo de antimovimentos abdominais, onde você vai ter muita coisa para poder integrar. Você tem que colocar no seu treino elementos do core que são fundamentais para poder haver uma mitigação e, consequentemente, ao controle dessa patologia e zerar essa dor. Então, quando a gente pensa em joelho, é esse passo a passo, é a gente trazer primeiro isométricos, depois os isométricos, os concêntricos e excêntricos dentro dos graus de proteção. Se é cadeia cinética fechada, eu vou pensar primeiro de total extensão até 45 graus de flexão da articulação. Todavia, o ângulo é principalmente mediado por dor. Não pergunta se esse cara está com dor, pergunta qual é a sensação, que aí ele vai dizer, tô legal. Se ele tiver dor, ele vai dizer, senti uma dor. Quando ele disser dor, utiliza a escala visual analógica da dor, certo? Que é a escala EVA, vai de 1 a 10. Aí tu pergunta, de 1 a 10, sendo 10 a maior dor que você já sentiu no mundo, na vida, quanto é que tá essa dor? Muitas vezes esse cara vai dizer 2. Ah, tive uma dor, quanto? Ah, 1. Segue. Dentro da escala visual dor, até o grau 3, segue o jogo, tranquilo. Esse cara tá bem, esse cara tá se adaptando para tal. Tá em 5, tá em 6, aí opa, vamos dar uma controlada, de repente é hora de voltar para os isométricos, de repente é hora de eu investir num volume de séries um pouco menor, certo? Então vai aos poucos ajustando. Mas o primeiro ponto que eu digo, não tem pena do cara, porque esse cara precisa de você para poder dar a capacidade. Esse cara precisa de você para poder liberar esses condrócitos, para poder liberar essas interleucinas, para poder trazer essa musculatura de volta para o jogo, ou entrar no jogo. Tem gente que essa musculatura nunca entrou no jogo da vida, precisa de você para tal. Então, não tem pena, mas também saiba dosar a mão. Não queima etapa. Isométricos primeiro, concêntrico e excêntrico com grau de angulação mediados pela dor, e depois tu começa a explorar cada vez mais. Atenção a pernadas, certo? Pernada para frente tem um mecanismo desacelerativo grande, gera uma força compressiva maior na articulação do joelho. Existe, ó, tô aqui em pé, vou pisar à frente, eu piso à frente no fêmur, ó, como a fêmur dá uma deslizada para frente, então segura, vai nas pernadas para trás. Amanhã vocês vão ver, os meninos da DX vão sabiamente encaixar isso. Quando eles vão falar de pernadas, a primeira pernada que eles fazem para trás, eles dão até o nome de pernada, é retrocesso. E deixa uma forma ainda mais palatável, mais fácil da pessoa entender. É o gesto para trás, que é muito mais seguro, muito mais simples, muito mais efetivo, muito mais controlável o gesto. Então,
pensa nisso, pensa em controle. Tudo que eu falei hoje, vocês vão vivenciar a certificação nesses próximos 2 dias, vão ver em vários momentos, vocês vão dizer, eita, aquilo que o Guilherme disse, eita, aquilo que o Guilherme falou, eita, aquele ponto que ele falou, entendi. Eita, essa é a progressão. Eita, esse é o gesto, tá? Então, vai progredindo pedagogicamente e, acima de tudo, vai absorvendo o máximo do que os próximos têm a falar. Os meninos têm muito, muito exercício que eles têm para dizer e vai incorporando outras estratégias. Eu trago para vocês um viés biomecânico, certo? Para soluções a nível de patologias no joelho. Hoje a gente falou do condromalácia, mas existem tantas outras. Existem outras formas de pensar, certo? Existem outras formas de a gente trabalhar. Nós somos seres individuais, nós temos nossas próprias interações, nossas próprias demandas e a nossa fisiologia, por mais que siga uma regra, elas têm pequenos detalhes pertinentes, então a gente vai precisar sempre ter um leque muito grande. Então, o restante dessa certificação online, que é uma oportunidade única para quem está assistindo, seja ao vivo, seja vai ver gravado, a dica que eu digo é assiste com atenção todo mundo, porque todo mundo vai entregar muita coisa boa para tal. Então, senhoras e senhores, eu dou aqui meu muito obrigado. Tá aí marcando na tela minha arroba, né? Arroba Guilherme Lima SC. Quem quiser entrar no Instagram, trocar ideia, vocês vão ver vários posts com ideias de exercícios e tudo mais. E o diálogo é sempre aberto, tá? O diálogo é sempre aberto. Eu sei que no fim das contas, quem não é de Recife adorou esse sotaque, parece que eu sou um cantor trovador declamando algum poema sobre o joelho, mas essa é a graça de nascer de Pernambuco, porque é só falar que a gente canta e a gente encanta dessa forma. Então, brincadeiras à parte, agradeço mais a atenção a todos vocês que estavam aqui assistindo, os que vão assistir a posteriori, por favor, não botem um e-mail, que vai ficar muito rápido, a minha vai ficar muito acelerado, deixem um e-mail para poder Não ouvir e dá. entender bem. Áudio no WhatsApp seu no um e-mail não dá para entender. Não, é impossível, é completamente possível. E estamos abertos a perguntas. Então vamos dialogar aí, porque estamos abertos a perguntas. A quadra de tênis eu só pego 7 horas da noite. Então, até lá eu vou estar ouvindo os meninos e eu estou aberto a perguntas. Bora lá, Gui, 10 minutinhos aí para a gente de perguntas. Ah, Até assim, temos nome. o Ricardo pergunta: na minha experiência, observo algumas mulheres com crepitação como se tivesse areia no joelho, porém sem dores. O que pode ser? Vamos lá. O que é crepitação? Primeiro ponto. A crepitação ela pode estar correlacionada aos seguintes fatores. Lembra do líquido sinovial que fica dentro da articulação do joelho? Aquele líquido ele vai ter em média 5 ml. Mas ele pode estar com um pouco menos e um pouco mais. Na realidade, pode estar às vezes muito mais. Só para você ter uma noção, após uma cirurgia no joelho, o joelho fica em média até com 100 ml. Com aquela bola inchada de 5 para 100. Então imagina. O quadríceps é que sofre, né? Que ele é desligado literalmente. Acontece um mecanismo de desligamento do quadríceps que a gente chama de inibição artrogênica. Mas esse líquido ele varia. 6, 7, 3, 4. Quando esse líquido varia, ele acaba gerando atritos diferentes entre as estruturas. Seja quando tem um pouco mais, seja quando tem um pouco menos. E isso vai gerando um crepitar, um estalido. Então, muitas vezes tem gente que vai mexer e aí vai estender. Escuta, muitas vezes é por causa da questão do líquido. Senão, pode ver que é quase um estalar de dedos. Segunda razão, dentro do líquido sinovial tem bolhas. Então, quando você estende flete o joelho, algumas bolhas estouram. Aí gera também isso daí. Outra coisa, tem indivíduos que esse líquido sinovial ele deixa as estruturas um pouco mais túrgidas, aí quando se atritam, é como se tivesse uma areia se a maçã se entrelaçando. Por isso que vem aquela coisa, uma areia no joelho. E outras vezes são por causa dos tendões e estruturas que estão ao redor do joelho se atritando naturalmente. Por exemplo, vocês não vão conseguir ouvir, mas o meu tendão da banda tibial, que é bem calibroso, quando eu estou com a perna totalmente fletida, quando eu vou estender, ela estala, faz uma pequena crepitação. Mas é simplesmente atrito natural da estrutura. Existe um pesquisador brasileiro que está lá na Austrália, chamado Danilo Silva, e ele só estuda sobre crepitação. A vida dele é crepitação. Ele está lá na Austrália, só estudando sobre crepitação.
E em todos os achados dele, são achados muito relevantes, as pesquisas dele são muito boas. Você encontra ele com facilidade no Twitter, quer dizer, no X, agora, né? Virou X. Você encontra com muita facilidade. Bota Danilo Silva Ni de joelho. Ou bota Nicrepitus. Em inglês vai ser com Crepitus, Crepitus, tus mesmo. Então você vai ter o contato com ele em todas as pesquisas mostra. A crepitação por si só não é sinal de alarme. Alarme é dor. Se a pessoa chega com a crepitação no joelho e dor, a gente vai cuidar da dor. Que às vezes essa dor está com disfunção, pode estar com algum pedaço meniscal solto e crepita também. Mas o que esse cara tem é dor. É uma disfunção. Então, a crepitação por si só, esqueça. É um dos mitos do joelho. É que nem mito de se tem condromalácia, você não pode fazer exercício. Vocês vão ver depois essa palestra que você tem que fazer exercício. Perfeito. Vamos lá. Segunda, o Pablo te mandando um abraço que estava com você na certificação do Michael Boyle. Acredito, Pablo Simonetti, lembro demais. ele mesmo. Vamos lá. Cadeira extensora. Pode ser feito por quem tem condromalácia? Tem algum ângulo mais indicado? Vamos lá. Cadeira extensora. Dentro da literatura, a gente só tem um artigo falando sobre angulação e proteção, também de Powers, certo? Um cara que foi tão bom para a cadeia cinética fechada acabou fazendo um artigo bem ordinário para a cadeia cinética aberta, que era em relação a amplitude de movimento, né? Que colocou-se que na cadeira extensora era de 90 até 45, que eu, inclusive, nas 3 primeiras turmas da clínica de Júlio, ensinei desta forma. Porém, a ciência é maravilhosa e dinâmica e mostrou que o artigo dele tinha uma errata na hora da validação dos números e hoje a cadeira extensora que pode ser feita, mas eu não recomendo nos primeiros momentos em pessoas que estão com quadro de dor, certo? Não recomendo. E eu vou entrar na seara por quê? Porque na hora que a gente está fazendo todo o movimento de extensão do joelho cadeia cinética aberta quanto fechada, aqui atrás, a estrutura atrás, tem um músculo poplíteo. O músculo poplíteo ele faz um travamento do joelho. Ele faz a rotação aqui do joelho para dentro para poder travar e o quadríceps conseguir relaxar. Pode ver que a gente em pé, o quadríceps está relaxado. É por causa desse mecanismo de parafuso, de travamento do joelho, tá? O músculo poplíteo faz isso também por causa do tamanho das estruturas dos cônjuges. Então, quando a gente faz a extensora, a gente está estendendo e a tíbia está dando uma rodadinha, sabe? Então, às vezes, a gente acaba dando uma machucadinha na região, a cartilagem articular está meio sensível. Então, em primeiro momento, se o indivíduo tem um quadro de dor aguda, chatinha, tá lá 6, 7, segura. Começa com microamplitudes. Eu já tive pessoas com condropatia, certo? Onde a amplitude para ela era 90 graus de flexão e fazer isso aqui, ó. Essa é a amplitude. Como houveram outras que eu tinha que subir a extensora no braço com ela. Ela pegava daqui, da extensão quase completa, vinha e fazia. Por isso que o ângulo de proteção é mediado pela dor. E a gente não pode morrer nesse ângulo. A gente tem que fazer o indivíduo ganhar a angulatura total, que é com reforço muscular, que é com a capacidade física. Perfeito, Gui. A última. Precisa trabalhar mais musculatura anterior do que posterior, ou vice-versa? Ou temos que trabalhar na mesma proporção? Mesma proporção, a não ser que você perceba uma defasagem muito grande. Algumas pessoas você vai perceber uma defasagem muito grande do quadríceps, uma hipotrofia do quadríceps elevadíssima. Aí você vai ter que dar um pouco mais de atenção a essa musculatura do quadríceps, tá? Mas dentro de um quadro geral, você vai tentar ter a mesma proporção em ambos. Se um momento você tiver que trabalhar mais a anterior ou mais a posterior, ok, mas sempre tenta chegar num ponto onde haja simetria. Porém, já dando o caminho das pedras para vocês, vai ser muito comum vocês pegarem indivíduos no qual o quadríceps está extremamente fragilizado, a posterior do coxo até que tem uma coisinha ali, mas não muita. Basta fazer uma ponte, deita o cara, manda ele fazer uma ponte bilateral, ele vai fazer a ponte até que vai sair uma coisinha. Bota um lateral para você ver na tragédia, você não vai sentir glúteo, não sabe se está tendo câmera na posterior do coxo, se está tendo hipercontração. Então, normalmente, você vai ver o quadríceps mais fraco, porém, pensa na proporção simétrica. Mas aí, outra vez, entra o dedo do treinador.
Você vai avaliar, você vai perceber que esse indivíduo precisa. Então você vai perceber, de repente, nesses primeiros 2 meses, o quadríceps, a proporção de treino para o quadríceps vai ser um pouquinho maior. Esse cara ele apresenta quadridor muito alta, então eu vou ter que fazer os agachamentos em torno de 45 graus e com a estratégia de quadril maior para poder diminuir a demanda no quadríceps. Então tudo isso é muito feeling, porque nós, como treinadores, ser treinador é uma baita de uma arte, né? Porque a gente não tem um remédio que vai ser totalmente assertivo. A gente tem ajustes, que a gente vai fazendo pequenos ajustes e vai se tornando aí sim assertivo. E é uma arte maravilhosa ser treinador por causa disso.